Egito Antigo, uma civilização que cativou a humanidade por séculos. 13 fatos pouco conhecidos sobre o Egito Antigo que você não sabia. Número 13. O Egito nem sempre foi um deserto. O terreno do Egito é geralmente retratado como um deserto. Durante a Idade do Gelo, os desertos egípcio e do Saara formavam uma vasta extensão verdejante, coberta de grama, árvores e lagos tranquilos. Os antepassados dos antigos egípcios prosperaram como caçadores e agricultores nesta terra exuberante, moldando sua vida primitiva. Uma mudança climática ocorreu à medida que a Idade do Gelo chegava ao fim. Ao longo das gerações, as ricas pastagens deram lugar a um deserto quente e seco. Tanto as pessoas quanto a natureza precisavam do rio Nilo para sobreviver. Este rio magnífico acabou levando ao surgimento da civilização egípcia antiga. Número 12. O nome verdadeiro do Egito. Os antigos egípcios nunca se referiram à terra que hoje conhecemos como Egito dessa forma. A palavra Egito vem do antigo nome grego Egiptos, que foi derivado do nome da capital egípcia de Mênfis, e Cupta. Os antigos egípcios chamavam sua pátria de Kemet, que significa Terra Negra, devido ao solo fértil e negro depositado pelas inundações periódicas do Nilo. Esse solo rico e as águas do Nilo permitiram colheitas abundantes e sustento para sua população. Número 11. Escravos não construíram as pirâmides. O antigo historiador Heródoto uma vez afirmou que a Grande Pirâmide foi construída por um exército de 100.000 escravos. Essa é uma imagem que os cineastas modernos adotaram, mas não é o caso. De acordo com estudos arqueológicos, a Grande Pirâmide foi construída por uma equipe de 5.000 trabalhadores, pagos em tempo integral e até 20.000 trabalhadores temporários. Esses homens eram homens livres que foram recrutados pelo Sistema Nacional de Corvéi, em que os homens eram obrigados a trabalhar para o governo por um certo período de tempo, e serviram de 3 a 4 meses, antes de voltarem para casa. Como pagamento pelo seu trabalho, eles receberam um acampamento temporário ao redor da pirâmide, que fornecia abrigo, comida e tratamento médico. Número 10. Compartilhando comida com os mortos. O túmulo era um lar permanente para o falecido e seu espírito. Uma capela tumular acessível permitia que familiares, seguidores e sacerdotes honrassem os mortos, entregando-lhes presentes apropriados. Enquanto isso, uma câmara funerária oculta protegia a múmia. Comida regular era fornecida na capela tumular, e espiritualmente devorada pelo falecido e pelos vivos. As famílias vivas se reuniam nas capelas tumulares ancestrais, para a festa anual do Vale, um ritual de renascimento para marcar o evento. Os vivos se juntavam alegremente aos mortos. Número 9. Casamentos entre irmãos. Os faraós acreditavam que se um faraó se casasse com sua irmã, eles teriam filhos mais saudáveis e mais fortes. Eles também acreditavam que isso ajudaria a garantir que a família real ficasse no poder por muito tempo. Mas nem todos os faraós se casavam com seus irmãos ou irmãs. Algumas rainhas se casaram com homens que não eram da família real. Por exemplo, a rainha Nefertiti se casou com o faraó Akhenaton, que não era seu irmão. Hoje em dia, os casamentos entre irmãos não são permitidos na maioria dos países. Mas, no Egito Antigo, eles eram comuns. Número 8. Crocodilos mumificados. No Egito Antigo, os crocodilos tinham uma importância complexa. Eles eram frequentemente mumificados e oferecidos aos deuses como oferendas. Reverenciados como símbolos de poder e fertilidade, esses répteis eram associados a Sobek, o deus de cabeça de crocodilo que representava a ferocidade e abundância do Nilo. Os crocodilos mumificados eram cuidadosamente preparados com bandagens de linho, e às vezes, adornados com joias. Eles eram depositados em locais sagrados, como os lagos de crocodilos de Comombo. Essas oferendas expressavam devoção e buscavam a favor dos deuses,
ao mesmo tempo em que serviam como amuletos protetores. Número 7. Tatuagens egípcias. Um aspecto frequentemente ignorado da civilização egípcia antiga é sua avançada cultura de tatuagem, que remonta a mais de 4.000 anos e é praticada principalmente por mulheres. Achados arqueológicos revelaram múmias tatuadas da 11ª dinastia. Essa prática contínua fornece um vislumbre fascinante das complexidades culturais, de uma época em que a arte corporal carregava significados além da beleza. Número 6. Papel egípcio. Em uma época em que as tábuas de pedra e argila eram amplamente usadas, o Egito Antigo usou o papiro como um meio pioneiro para documentação e registro. Reconhecendo seu valor, os egípcios esconderam a técnica de fabricação para utilizá-la no comércio internacional. O papiro era feito removendo tiras da parte fibrosa do miolo de juncos do Nilo. O encharcamento e o martelamento adicional amaciavam e fundiam essas peças, que eram então secas e coladas para a construção da página. Papel de vários graus, caracterizados por textura e peso, foram usados nessa arte. Este uso sofisticado do papiro demonstrava a habilidade e competência do Egito em registrar e preservar o legado de sua cultura. Número 5. A estranha morte de Tutancâmon. A intrigante vida de Tutancâmon está envolta em mistério. No entanto, vários especialistas têm hipóteses sobre sua morte. Uma ideia popular entre os egiptólogos cita uma mordida de hipopótamo como uma possível causa. Evidências históricas mostram que os egípcios gostavam de caçar esses animais. Esculturas do túmulo do rei Tutancâmon o representam lançando uma lança. Se o jovem faraó tinha uma predileção pela caça de animais perigosos, sua morte pode ter sido ligada a um acidente durante uma dessas caçadas. Número 4. Luto por um gato. No Antigo Egito, a morte de um gato era considerada uma verdadeira catástrofe, comparável à perda de uma pessoa querida. Os egípcios acreditavam que os gatos eram criaturas sagradas, associadas à deusa Bastet, que era a deusa do amor e da fertilidade. Eles também acreditavam que os gatos eram protetores da casa e da família. O apego dos egípcios aos seus amigos felinos era tão forte que perder um gato falecido equivalia a perder um parente próximo, até mesmo um esposo. A família conjuntamente lamentava a perda do amado gato, seguindo rituais de luto específicos. Uma prática particular era raspar as sobrancelhas, que servia como símbolo visual de luto. Os egípcios enlutados mantinham o luto até que suas sobrancelhas crescessem novamente. Eles também podiam se vestir de luto, usar roupas rasgadas ou pretas, e se abster de comer alimentos especiais. Os gatos falecidos eram embalsamados e enterrados com grandes cerimônias. Eles eram frequentemente enterrados em cemitérios especiais, com seus donos. Os egípcios também acreditavam que os gatos podiam reencarnar, então eles enterravam objetos valiosos com os gatos, para que eles pudessem usar na próxima vida. Número 3. A maior pirâmide. Embora as pirâmides do Egito sejam mundialmente famosas, elas não são as maiores. A honra de ser a maior pirâmide pertence à Pirâmide da Serpente Emplumada, no México. Ela abrange mais de 200 km², em comparação com os cerca de 21 km² da Grande Pirâmide de Gizé. No entanto, a Grande Pirâmide se destaca sobre a Pirâmide da Serpente Emplumada, com uma altura de 137 metros em comparação com os 66 metros da Pirâmide da Serpente Emplumada. A Pirâmide da Serpente Emplumada é conhecida por sua arquitetura impressionante, e é um dos marcos mais notáveis da civilização maia, demonstrando o conhecimento avançado em engenharia e matemática dos antigos maias. Número 2. Soterrar pessoas vivas. Os antigos egípcios praticavam o hábito de enterrar pessoas vivas em tempos antigos. Inicialmente, vários faraós enterravam seus servos ao seu lado, imaginando que eles continuariam a servi-los no futuro. Posteriormente,
os monarcas adotaram um método diferente, criando figuras chamadas shabtis, que se assemelhavam aos seus servos, e colocando-as nas sepulturas para desempenhar funções semelhantes na vida após a morte. Essas figuras eram consideradas trabalhadores mágicos, e eram destinadas a realizar tarefas em nome do falecido na vida após a morte, aliviando assim a carga do defunto. Essa prática refletia a crença egípcia na continuidade do serviço no além. Número 1. As duas terras. Os antigos egípcios dividiam seu país em dois reinos diferentes, a Terra Negra e a Terra Vermelha. A Terra Negra, criada pela inundação periódica do Nilo, fornecia um solo fértil para plantações abundantes e gado saudável. Em contraste, a Terra Vermelha representava o deserto seco, com sua topografia de rocha avermelhada, inadequada para a nutrição da vida. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você achou do vídeo. Até a próxima!